a todos, bom dia. Em nome do IBRAC e das diretorias de diversidade, eu agradeço a presença de todos vocês para acompanhar esse debate. E é um debate que a gente já está buscando organizar há algum tempo aqui no IBRAC, e o momento é muito atual, né? Ontem os jornais noticiaram aí novas operações, novas investigações, e a questão do gênero é uma questão que permeia tanto a discussão do combate à corrupção como o combate a cartéis. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos palestrantes e amigos, né? A professora Lídia Maura, o Paulo Burnier, a Priscila Brolio, a Juliana Daniel, e vão ser devidamente apresentados aqui pela Camila, para quem não os conhece. E eu não vou aqui me aprofundar muito, mas existem muitas dúvidas, né, quando esse tema do gênero surge, pela questão de dados, pela existência de poucos estudos. O Paulo vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tanto a nível do que está acontecendo na OCDE, em relação ao toolkit aí que foi lançado em 2023, como também acho que ele vai dar alguns spoilers aqui em relação ao Brasil. E sei que na área de anticorrupção, há muito tempo, eu vejo essa discussão nos fóruns internacionais. Então, a Lígia e a Juliana também vão nos ajudar aqui a entender também sobre essa perspectiva. Então, passando a palavra, Camila, por favor. Eu esqueci só de comentar, esse é um evento conjunto da Diretoria de Diversidade com a diretoria de concorrência. Obrigada, Cissa. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui participando, né, da moderação desse debate, que é importante e interessante também, como a Cissa falou, bem atual. Eu tenho certeza que os palestrantes vão trazer reflexões relevantes aqui sobre o tema. Hoje a gente está aqui, então, só para apresentar, né, a professora Lígia Costa, que é professora da FGV e coordenadora também da FGV Ethics, a Juliana Daniel, que é advogada, especialista também em compliance, corrupção, também concorrencial, sócia do Berardo Advogados e coordenadora do Comitê de Compliance do IBRAC, a Priscila Brolio Gonçalves, que é advogada também especialista em concorrencial, fundadora do BGA Advogados e vice-presidente da UIA, da Women in Antitrust, e o Paulo Burnier, que é o ex-conselheiro do CAD e hoje trabalha na OCDE como especialista, né, sênior do órgão. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Acho que a gente já passa agora, né, para as perguntas. Acho que vou fazer a primeira para o Paulo. Paulo, a OCDE lançou, né, em 23 o Toolkit, né, que é aquele kit de ferramentas para auxiliar as autoridades a aplicarem essa lente de gênero na análise concorrencial. Daí, se você puder falar um pouquinho, né, trazer um pouco mais de detalhes sobre esse estudo, sobre a importância do estudo para promover esse olhar de gênero na análise concorrencial, e daí comentar um pouco também sobre as pesquisas que vocês têm feito, as pesquisas empíricas que têm sido feitas em relação a essa realidade brasileira. Seria interessante ouvir um pouco mais. Claro, muito obrigado, Camila. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer de maneira muito calorosa o convite. Faço isso em nome para Maria Cecília e Camila, ambas representando o IBRAC. Cumprimento também a Juliana Daniel, a professora Lígia Costa e a Priscila Proli e todos os demais que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer poder participar dessa conversa. De fato, como Camila, você falou, o tema da equidade de gênero na OCDE é um tema central. Então, dando só um passinho para trás, eu, dentro da OCDE, estou dentro de um departamento que se chama concorrência, né, que mexe com política de concorrência. Eu, particularmente, cuido da América Latina dentro desse eixo de política concorrencial, mas a OCDE cuida de diversas políticas públicas. Então, o tema de equidade de gênero foi definido como um tema central a nível da OCDE. Isso significa que todas as áreas, todas as políticas públicas tendem a considerar
o tema da equidade de gênero dentro das suas próprias políticas públicas, como um tema central, um olhar central. E é dessa premissa em que a política de concorrência adotou também, integrou o tema da equidade de gênero dentro dessa especialidade de política concorrencial, mas que também se aplica, eu vejo aqui a professora Lígia Costa, também se aplica ao departamento que trata de anticorrupção, diversas outras linhas e políticas públicas tratadas dentro da OCDE. Dentro dessa área de concorrência, essa história toma mais força, ou toma mais cores em 2018. Em 2018 é publicado o primeiro estudo a nível de OCDE de concorrência e gênero. E esse estudo, que a gente chama de nota do secretariado, porque é um estudo desenvolvido internamente pelo corpo técnico da OCDE, ele alimenta as discussões entre os países. Esse estudo ele é público, em 2018, portanto, ele foi publicado, e ele tenta identificar as questões, ele tenta mapear as questões e tenta, de certa forma, organizar ou dar uma direção para o debate. E é com base nesse estudo de 2018 que os países membros da OCDE e alguns convidados também, então um pouco mais ao redor de 40, 45 países, debateram esse tema específico de concorrência e gênero, e pôde ali compartilhar experiências e também tentar encontrar alguns pontos em comum, pontos de semelhanças, de diferenças, e a partir dessa conversa de 2018, as discussões amadureceram até que em 2023, como a Camila comentou, poucos anos atrás, 2 anos atrás, a OCDE publicou um novo documento que se chama o Gender Toolkit, que é uma caixa de ferramentas, um kit de ferramentas com um olhar mais prático. E ele, de forma muito simples, tenta oferecer elementos ferramentários, ferramentas para as autoridades da concorrência poderem aplicar um olhar de gênero no seu cotidiano ali de desenho, de implementação de política de concorrência. Então, em 2018, teve esse estudo que identificou as questões, organizou um pouco o debate. Em 2023, graças ao amadurecimento dessas discussões, surgiu o Toolkit. Para ser pragmático, o Toolkit ele lista 10 formas, 10 maneiras em que as autoridades da concorrência podem implementar essa questão de gênero, ou pelo menos dar concretude a esse olhar de gênero no seu cotidiano. Aí eu, talvez como exemplo, cito 2 deles. Um de caráter mais institucional, que é esse debate ou essa conversa de representatividade, que se aplica de forma geral à diversidade, fazendo aqui alusão à diretoria coordenada pela Maria Cecília, diversidade e inclusão, do qual o gênero é, sem dúvida, uma dimensão importante. Então, por exemplo, representação nas instituições, no processo de contratação de funcionários, num processo de promoção de funcionários. E aqui me parece, eu tenho a impressão de que o CAD caminha relativamente bem, sobretudo no que se diz respeito ao corpo técnico. Há pelo menos 10 anos, os números que eu tenho acesso apontam para uma paridade de quase 50-50 nos cargos de chefia. Quando eu me refiro aos cargos de chefia, são os cargos em que a autarquia tem, digamos, liberdade de nomeação, né? Não me refiro aqui aos cargos de composição da diretoria do colegiado, que passam por um processo político, mas aos cargos em que a instituição, a autarquia, tem a sua discricionariedade de nomeação. Então, tem essa dimensão institucional, mas também tem uma dimensão, digamos, técnica, ferramental, de como implementar, através da caixa de ferramentas, um olhar de gênero no cotidiano da autoridade da concorrência. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas só para destacar que tem pelo menos essas 2 dimensões, uma mais institucional, outra mais técnica, mais prática ali no ferramental do dia a dia. Com relação a pesquisas no Brasil, Camila, a informação que eu tenho é que há pouca coisa, pelo menos publicado,
sobre isso no Brasil. Eu, pessoalmente, tenho conduzido uma pesquisa com uma ex-aluna da Universidade de Brasília, hoje doutoranda na Universidade de Sciences Po, aqui em Paris, a Gabriela Borne, e a gente já conseguiu, primeiro, levantar uns dados. Basicamente, a gente tenta construir replicar, de certa forma, um exercício empírico que foi feito na realidade francesa. Dois pesquisadores franceses pegaram um conjunto de 50 casos de cartel da Autoridade da Concorrência na França e aplicaram um olhar de gênero para tentar extrair informações e, eventualmente, algumas conclusões, ainda que preliminares, sobre esses dados. A gente tentou replicar a mesma lógica numa base de dados brasileira que reúne simplesmente todos os casos de cartel do CAD de 1999 até 2024. Foram identificados 135 casos de cartel. E desses 135 casos de cartel, a gente tenta extrair, portanto, uma série de informações, dentre elas a representação de gênero dentro desses cartéis, e os números preliminares já podem, pelo menos, apontar dados, né, algumas informações. Depois, o que nós vamos fazer com os dados, com as informações, eu acho que é objeto aqui de debate, de amadurecimento. Mas, nesse âmbito de dados e informações, desses 135 casos de cartel, foram aproximadamente 1.100 pessoas físicas condenadas, tá? Incluindo aqui as pessoas físicas signatárias de TCCs e lenienses. Então, condenadas no sentido amplo, significa que reconheceram a participação no cartel. 1.100 pessoas físicas, e os números preliminares apontam que 93% são homens e apenas 7% são mulheres. 7% dessa base de dados significa, mais especificamente, 84 mulheres. Então, tem uma parte, digamos, mais quantitativa desse estudo, em que a gente vai tentar olhar os números do ponto de vista quantitativo, mas também tem uma parte qualitativa, e aqui ainda está em andamento a pesquisa, que é para tentar olhar para essas 84 mulheres que, de certa forma, estiveram envolvidas em cartéis já condenados, pelo CAD, e o perfil delas, né? Que posições dentro do cartel elas exerciam, e o que é possível de identificar do ponto de vista mais qualitativo dessa análise dessas 84 mulheres. Então, aqui eu compartilho, como disse, acho que a Maria Cecília ou a Camila, um spoiler dessa pesquisa, que a gente pretende caminhar com ela nos próximos meses, e a intenção é que esteja publicada, ou pelo menos uma versão disponível para debate até o final do ano. Com isso, eu concluo aqui, Camila, em respeito até aos colegas e o tempo, mas a gente pode voltar a qualquer desses pontos logo adiante. Obrigada, Paulo. Antes de passar aqui para a próxima pergunta, eu queria registrar aqui a entrada do Renê. O Renê Medrado é o presidente do IBRAC. Eu não sei se ele gostaria aqui de cumprimentar os nossos palestrantes. Com certeza, E Cissa. é um tema que a gente já queria trazer aqui há muito tempo, né, Renê? A gente vem falando sobre isso há bastante tempo. Foi objeto de uma proposta de painel, e nós entendemos que era o caso de trazer aqui para um evento exclusivo, né? Mas não quero atrapalhar a dinâmica, estou acompanhando aqui e quero saudar a todos: Paulo Burnier, Juliana, professora Lígia, Priscila, Camila. Eu estou acompanhando aqui, deixando para sua condução, Cissa. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigada, Renê. Eu queria agora perguntar para Priscila, né? Priscila, o Paulo trouxe vários pontos interessantes aqui, inclusive esses spoilers, né, que a gente estava aguardando. E, na sua opinião, e foram dados interessantes, né, que refletem um pouco aí do que realmente a gente identifica nos casos de cartel aqui no Brasil, mas, na sua opinião, o que justifica esse baixo envolvimento de mulheres em condutas colusivas no Brasil? Bem, deixa eu cumprimentá-los a todos. Obrigada, Cecília, obrigada, Camila, pelo convite. A Camila é minha co-diretora na UIA e é justamente uma das diretoras de diversidade. Então, é um prazer estar aqui falando no IBRAC, que eu também cumprimento em nome do Renê.
e meus colegas de mesa. Eu comentei aqui na nossa preparação que provavelmente eu sou a pessoa que menos entende da área. Então, eu vou pedir aqui a paciência de vocês. Eu tentei levantar alguns dados a respeito desse assunto, né? Eu achei a pesquisa a gente na preparação a gente estava conversando sobre esses dados. Eu achei muito interessante esse trabalho que o Paulo e a orientanda dele estão fazendo justamente sobre essa questão de cartéis, que é um tema que a gente já discutiu um pouco, mas que eu não conhecia dados. Então, acho que vai ser muito interessante depois trabalhar realmente esses dados, né? E esse número é gritante. É, eu queria primeiro trazer, vocês conseguem ver minha tela, eu imagino aqui. Eu queria trazer alguns dados sobre o mercado de trabalho, né? Porque acho que a pergunta que se coloca, em primeiro lugar, quando a gente se depara com um número como esse, né? Mais de 90% das pessoas condenadas, pessoas físicas condenadas por cartéis no Brasil, são homens. Acho que a primeira pergunta que a gente se faz é: puxa, será que as mulheres têm uma conduta mais em compliance, né, em conformidade com a legislação em geral e com a legislação concorrencial especificamente? Ou será que não existem mulheres em posições, ou existem menos mulheres proporcionalmente em posições que lhes permitem eventualmente participar de condutas anticompetitivas, especificamente cartéis? Quando a gente olha o mercado de trabalho, então a gente pegou aqui alguns dados, e eu queria agradecer muito a Renata, que fez essa pesquisa, me ajudou muito na pesquisa, que também é uma especialista, entende mais que eu, ela fez mestrado aí nessa área de gênero. A gente pegou alguns dados aqui do IBGE e a gente percebe que quando a gente olha o mercado de trabalho, né, por sexo no Brasil, de 2012 a 2024, a gente percebe, então, não sei se as cores aqui estão claras, mas a gente tem uma participação relevante das mulheres, né, que é essa linha roxa das mulheres, então, sempre ali em torno da casa de 50% a 52%, tendo uma redução que acho que ocorreu em todos, né? Ela se mostra constante aqui. Na pandemia, que foi justamente o ano de 2020, ela tem uma queda, né? Então, enfim, 50% aqui é a representação, né, a representatividade das mulheres no mercado de trabalho no Brasil. O que reflete mais ou menos a população, né? A população feminina, ela também está ali em torno de 50% no Brasil. Só que quando a gente vai olhar cargos, e aqui são cargos de gerentes e diretores, a gente percebe uma redução já significativa das mulheres, né? Então, as mulheres são essa porção aqui roxa do gráfico. Então, a gente percebe que aí a gente vai para um percentual bem menor ali das mulheres na força de trabalho, né? Eu peguei aqui alguns dados também, esses dados aqui já são da pesquisa Talences, em conjunto com o INSPER, são dados de 2023. É uma pesquisa de 2023, né? E aqui a gente percebe que, se a gente for olhar, por exemplo, um recorte de conselhos de administração, então aqui a gente está falando, né, de empresas, de sociedades anônimas, enfim, via de regra, empresas abertas, apenas 21% dos assentos são ocupados por mulheres, né? Esse percentual, que é bem mais baixo, portanto, né, do que a representação no mercado de trabalho, ele se repete nas diretorias, né, de empresas com mais de 50 funcionários. Então, esse primeiro gráfico, ele mostra uma evolução até, né, de 2017 a 2023, mas ainda um número baixo de mulheres em diretorias executivas, né? E aqui, nessa porção inferior aqui da tela, a gente vê um recorte para presidência e vice-presidência de empresas,
né? E nesse caso, a gente percebe que é ainda menor. Aqui está um pouco apagado, mas aqui a gente tem aqui cerca chega em 18% aqui, né? A escala desse gráfico. Então, as mulheres estão ali em torno de 15% em 2023, nos cargos de presidência e vice-presidência. Se a gente pegar empresas, eu achei interessante esse dado, se a gente pegar empresas menores, né, empresas com até 9 funcionários, aí a gente percebe que o percentual de mulheres na diretoria é maior. A gente não sabe a razão desse número, mas provavelmente porque são mulheres empreendedoras, né? Mulheres que estão atuando, que estão empreendendo. Então, enfim, de novo, acho que esses dados, né, e existem vários estudos sobre isso, indicam que provavelmente a baixa representatividade de mulheres em investigação de cartel e condenadas por cartel, aqui nesse recorte que o Paulo mencionou, provavelmente se deve à baixa representatividade de mulheres em cargos de liderança e de diretoria, né? Um outro ponto que a gente comentou, aqui a gente tem uma comparação também com países da OCDE, né? Justamente a gente está falando aqui das ferramentas da OCDE em matéria de gênero, e a gente percebe que, enfim, existem países com baixíssima representatividade, né? Aqui a gente está falando de empresas abertas, até países com uma representatividade praticamente de 50%, que é o caso da Nova Zelândia. Então, é só para a gente ter uma ideia aqui em termos de realmente de representatividade, né? A gente conversando aqui, então, acho que a gente tem essa questão da representatividade feminina em cargos de liderança e em cargos executivos, onde geralmente a gente vê então, essa predominância masculina, e isso se reflete nos dados de condenação, né? E a gente tem um aspecto talvez mais qualitativo, que obviamente dependeria de mais pesquisas, mas a gente também percebe a ausência de mulheres em determinados tipos de eventos de networking. Né? Então, isso é uma coisa que a gente discute muito no âmbito da UIA, em outros foros, né, femininos. Geralmente, as mulheres são excluídas por exemplo, eventos, bares, restaurantes, casas noturnas, charuto, né? Jogar golfe. Então, tem algumas, vamos dizer, tem algumas situações de networking que são predominantemente masculinas, né? E as mulheres acabam participando menos dessas atividades, e são geralmente as atividades que aí, como na minha experiência como advogada, a gente costuma encontrar em investigações de cartel. Então, onde foram combinados, onde foram trocadas informações, onde foram combinados preços, geralmente são em ambientes, claro, existe, né, online. Acho que hoje cada vez mais a gente tem ferramentas também mais avançadas aí de comunicação, mas a gente vê que as pessoas acabam, as pessoas que participam, né, desses acordos acabam participando em ambientes que são predominantemente masculinos. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre casos aí, anedotas, mas acho que eu encerro aqui a minha fala por hora também, para que os outros possam comentar. Obrigada, Pri. A pesquisa é interessante, mas não surpreende, né? Mas é interessante ver. E daí, já passando agora para a professora Lígia, né? Quando a gente olha para a área de compliance anticorrupção, quais são as conclusões, também reflexões na aplicação desse olhar de gênero, professora, quando a gente olha as condutas que são investigadas? De que maneira que a corrupção pode afetar mais mulheres e homens, afeta, né, de forma diferente os dois gêneros? Bom, antes de mais nada, muito obrigada pela pergunta, Camila, mas antes de responder a sua pergunta, eu gostaria realmente de agradecer ao IBRAC pelo convite, em especial a Maria Cecília e a você, Camila, pela organização deste importante webinar sobre reflexões, né, sobre gênero e políticas, né, anticartel e anticorrupção. A parte é mais na parte de anticorrupção.
E para mim realmente é uma grande satisfação estar nesse painel, ao lado de profissionais tão bons e tão comprometidos com o tema, como é o caso da Juliana, da Priscila e do Paulo, minoria aqui neste painel. Eu gostaria de registrar mais uma vez o agradecimento às questões, Camila, as questões da Maria Cecília, para vocês como moderadoras, na minha visão, estão fazendo um trabalho muito interessante. Agradeço mais uma vez a questão que você me fez e agora eu passo, de fato, a responder a essa questão sobre a importância de um olhar de gênero na área de compliance e anticorrupção, que, na minha visão, é apenas o ponto de partida para uma análise que vai muito além de uma mera descrição de um fenômeno. Antes de mais nada, eu acho que essa questão ela deve convidar a todos nós a investigar, quem participa da corrupção, quem é impactado pela corrupção e de que forma os efeitos da corrupção eles acabam se distribuindo nas relações. E é exatamente a partir dessas três visões, desses três olhares ou três reflexões, que eu passo a organizar os comentários à sua pergunta. Quando falamos de compliance e anticorrupção, muitas vezes a gente parte do pressuposto que a corrupção é um fenômeno neutro, não tem problemas, e que atinge a todos igualmente, homens, mulheres, ou seja, não tem um problema de gênero neste caso. No entanto, a hora que a gente passa a aplicar um olhar de gênero aos casos de corrupção, quando a gente se pergunta quem é que participa, quando a gente se pergunta quem é a vítima nos casos de corrupção e como é que é feita a distribuição desses efeitos, a gente percebe que essa neutralidade ela não existe mais, ou seja, a corrupção não atinge a todos igualmente. Há, sim, padrões, há, sim, vulnerabilidades e também impactos que só aparecem na hora que a gente trata em relação a um recorte de gênero. Caso contrário, isso acaba não aparecendo. Pesquisas de organismos internacionais, como a UNODC, como a Transparency International, mostram em publicações que fizeram, inclusive um texto que eu publiquei com a professora Luciana Betchol, na última revista da UNODC sobre crime e políticas, que, na verdade, trata exatamente do tema gênero e corrupção. E a gente vê muito claramente que nos grandes esquemas de corrupção, a maioria dos homens, dos envolvidos são homens. Ou seja, isso não significa necessariamente que as mulheres, ou naturalmente, que as mulheres sejam mais íntegras, sejam mais éticas e sejam mais afeitas a não participar de casos de corrupção. Mas a gente tem que olhar pelo viés que foi mostrado já inicialmente, tanto pelo Paulo como pela Priscila, das mulheres na estrutura da sociedade. Porque a gente tem fatores estruturais que simplesmente limitam que mulheres apareçam em casos de corrupção. Por quê? Porque as mulheres, né, como foi mostrado, como foi mencionado pelo Paulo, como foi mencionado pela Priscila, elas têm menor acesso a cargos de comando. As mulheres, elas têm uma rede de relacionamento que não é a rede de relacionamento masculina. Muitas vezes elas não são convidadas para almoços e jantares. E temos também, no caso específico do Brasil, de muitos países, barreiras culturais que são intransponíveis às mulheres. Então, se nós pegarmos um exemplo, como a Lava Jato, que foi a última grande investigação de corrupção, nós vemos que na proporção de investigados e processados, o sexo masculino, a proporção é simplesmente esmagadora. Nós tivemos uma mulher que foi processada e condenada. Se voltarmos para o escândalo recente de corrupção envolvendo o Estado de São Paulo e envolvendo, de fato, bilhões, nós vemos sim que tem uma mulher envolvida, que é a mãe, uma senhora, que é a sócia
em nome de quem a empresa foi aberta, do auditor, mas ela não é uma participação ativa. Já a Nilma Codema tinha, sim, na Lava Jato, uma participação ativa. Então, no caso dessa senhora, que tem uma empresa hoje de capital de 2 bilhões de reais, que é o tamanho da propina, que nós estamos falando em relação a empresas, né, do setor de distribuição e logística, que estão envolvidas nessa propina no estado de São Paulo, Mas para via que se sabe até agora, né, Lígia? não, exatamente. E o que se sabe até agora, sim, nós temos uma mulher envolvida, mas essa mulher, na verdade, é a mãe do auditor. Então, isso é extremamente preocupante. Pensarmos em relação ao escândalo do INSS, que nem começou de fato a investigação, mas os poucos que foram investigados, todos eles são homens. Então, quer dizer, várias operações foram citadas aqui no Brasil e a gente revê, né, a composição de gênero na estrutura de poder, ela traz toda uma diferença, né, no comportamento e no que a gente acaba vendo. Então, repito o que eu já disse, a corrupção não atinge a todos da mesma forma. E o que eu estou dizendo em relação ao Brasil é possível de ser replicado em relação aos demais países, quando você pensa em aspectos relacionados a escândalos de corrupção. Ainda, em setores como a saúde, em setores como a educação, assistência social, a corrupção, ela pode, sem dúvida nenhuma, significar a ausência de um medicamento, ela pode significar na saúde a morte de pessoas que dependiam desse medicamento, que dependiam de um certo equipamento médico que não foi entregue, porque a corrupção não permitiu a aquisição, permite, né, nós temos o que? A deterioração das escolas, do ensino, né, e, na verdade, o fim de programas sociais que sustentariam comunidades inteiras. Isso se aplica ao Brasil como se aplica a qualquer outro lugar nesses setores. E, neste caso específico, e nesses setores específicos, são as mulheres que são as vítimas, e de uma forma totalmente desproporcional. Por uma razão muito simples, né? Uma parte dos países são as mulheres que ainda têm a responsabilidade primeira de cuidar das crianças, de cuidar dos idosos e de cuidar dos doentes. Então, são elas, na verdade, que sentem de modo muito mais direto os efeitos da corrupção. Então, programas de distribuição de alimentos em regiões vulneráveis, desvios de recurso ou suborno, propina, para a inclusão em lista de beneficiário afetam diretamente as mães, que dependem deste apoio para alimentar suas famílias. Ainda, há um tipo de corrupção que permanece um pouco invisível, se a gente não olhar sob um viés de gênero, que é o sex extortion, que é a exigência de favores sexuais em troca de serviços, em troca de um emprego, em troca de documento, de uma licença, em troca de benefícios sociais. Isso, né, é o que traz o sex extortion. E corrupção. E por que há corrupção? Porque está um abuso de poder. Mas, para você, um abuso de poder para obter vantagens indevidas. Mas, o que é mais importante, em muitos casos, como envolve uma conduta sexual, no caso de sex extortion, vocês ou muita gente acaba esquecendo que este é um caso de corrupção e acaba tratando como sendo um caso de assédio e acaba não entrando, então, este exemplo nos casos de estatísticas de anticorrupção, que isso é extremamente relevante. E por mais triste que possa isso parecer, os casos de sex extortion, eles só aumentam. Enfim, esse fenômeno sex extortion, né, temos no Brasil, como temos em vários outros países, e que acaba, mas raramente ele acaba sendo investigado. Você tem pouca investigação na academia desses casos de sex extortion. Já caminhando para a conclusão, que eu já falei demais, um dos grandes problemas é que, na verdade, as investigações, né, e os relatórios, eles raramente, muito poucas vezes, eles coletam dados sobre o gênero das vítimas envolvidas. E sem esses dados, o que acontece? A gente não consegue, nós não conseguimos identificar padrões e nem medir os riscos de forma correta. Seria a mesma coisa que se tentássemos fazer um diagnóstico sem um exame adequado. Então, portanto, trazer o gênero para o compliance e para as políticas anticorrupção não é algo acessório, não é algo suplementar, ou é algo politicamente correto, ou algo que está na moda. É uma questão, de fato, de efetividade e de eficiência. Então, é compreender melhor o fenômeno para poder identificar
quais são as vulnerabilidades ocultas, e só assim será possível de criar mecanismos muito mais justos, muito mais eficientes para a prevenção e resposta da corrupção. Era isso que eu gostaria de mencionar em relação a essa pergunta, que agradeço mais uma vez por tê-la feito. Obrigada, Lígia. E aí eu queria passar um pouquinho para falar sobre governança, né? E tem a ver já com o que a gente está conversando, porque tudo isso permeia os boards das empresas, especialmente, enfim, as empresas listadas, mas também empresas familiares que hoje já têm conselhos consultivos e etc. E eu queria ouvir um pouco da Juliana, se ela pode trazer um pouco da experiência dela, como é que esse assunto é tratado nesses ambientes e quais são os incentivos para a construção dessa agenda no âmbito da implementação de políticas de compliance das empresas. Obrigada, Cissa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu acho que tudo que já foi dito aqui, naturalmente, se reflete também nos conselhos, né, de administração das empresas. E diria até mais, assim, acho que guardadas as perspectivas, esses estudos e os resultados desses estudos, eles poderiam ser aplicáveis também a outros crimes em geral. Dando um exemplo aqui, que não tem muita relação com a pergunta, Cissa, mas só porque eu acho um dado muito interessante. Se você pegar, por exemplo, a análise de mulheres encarceradas no Brasil hoje, mais de 70% das mulheres que estão encarceradas, elas estão relacionadas a tráfico de droga e elas são presas, enfim, o relacionamento delas com os crimes de tráfico de drogas estão ligados à atuação do parceiro, né? Eu acho que esse é um dado muito importante, porque ele reflete como quando a gente fala de gênero, da perspectiva de gênero, não só sobre a corrupção, cartel, mas sobre crimes ilícitos em geral, a gente não está discutindo aqui uma integridade individual, mas uma estrutura institucional, né, uma rede de poder e de desigualdade que impactam ali os riscos e as oportunidades. E tem também o próprio papel da mulher, né, dessas mulheres em particular, que acabam se envolvendo com o tráfico, porque elas precisam sustentar a família, né, e que o papel de cuidado fica sempre enfim, historicamente, socialmente com a mulher. Mas voltando aqui ao nosso assunto e respondendo especificamente a questão dos conselhos, né? Eu acho que, especialmente nas empresas de médio e grande porte, as discussões sobre gênero e anticorrupção, elas costumam acontecer sobre 3 perspectivas, né? De um modo geral. O primeiro deles é o de governança, isso que você já mencionou. E não à toa a gente tem visto, a despeito dos dados, como a Priscila mostrou, serem ainda muito inferiores aos que a gente gostaria que fossem, é muito claro também um certo aumento de que os conselhos têm buscado assegurar que decisões estratégicas sejam analisadas sob múltiplas perspectivas, incluindo a diversidade de gênero, né? Os dados mostram, estudos recentes, não só dos organismos internacionais, como da OCDE, da UN, que já foram mencionados aqui, mas também de IBGC, enfim, e estudos voltados especificamente para essa análise da parte de governança, mostram que os ambientes diversos, eles quebram essas redes fechadas de poder e eles aumentam a accountability, eles dificultam a prática de ilícitos, basicamente porque você acaba reduzindo até o nível de confiança por aumentar a confiança de que aquilo ali não vai vazar, né? E aumentar a transparência. Então, acho que essa é uma das principais perspectivas. A segunda naturalmente, no âmbito das políticas aí de integridade, de compliance, né? Então, as empresas, os próprios conselhos têm tido aí ao longo dos últimos anos alguns esforços em rever as suas políticas internas para garantir canais seguros de denúncia, por exemplo, com proteção específica para as mulheres, porque esses mesmos estudos que foram citados aqui, eles também indicam que as mulheres têm muito mais receio de retaliação, quando elas vão fazer um reporte de um ilícito, no caso desse estudo especificamente era relacionado à corrupção, mas eu acho que poderia ser em relação a qualquer outro, e também
em relação ao fato de que, por conta da própria vulnerabilidade da mulher dentro daquela estrutura de governança, dentro daquela estrutura corporativa, faz com que ela tenha mais receio também dessa retaliação. Né? Então, assim, acho que um segundo aspecto que a questão do gênero se revela é no âmbito dessas políticas aí de integridade e de linhas de reporte relacionadas à corrupção. E o terceiro, na própria gestão de riscos mesmo, do ponto de vista dos riscos da integridade corporativa. Então, assim, os conselhos, eles identificam, ou deveriam identificar, na verdade, porque a gente está falando aqui de uma parcela muito pequenininha ainda, pelo menos na realidade brasileira, riscos específicos que afetam as mulheres, né, como já foi citado aqui, a corrupção em cadeias de fornecimento ou em serviços essenciais. Então, tem alguns setores que, principalmente ligados à infraestrutura e etc., que lidam com comunidades e pessoas em situações mais vulneráveis, em que, como bem citou a Lígia aqui, o sextortion é uma prática que acontece muito e que não necessariamente se tem visibilidade, seja porque é uma questão subnotificada, seja porque ela é equivocadamente enquadrada como uma questão puramente de assédio sexual, que não é o caso. Né? Então, acho que, em relação pensando da perspectiva de governança, acho que esses três principais pontos aí acabam sendo objeto de análise e de preocupação. E aí, citando alguns exemplos práticos, né, que a gente tem visto, vou falar um pouco das boas notícias, que a gente já falou também muita má notícia. Eu vi que, por exemplo, a Vodafone tem um programa interno de integridade com canais de denúncia anônimo e com treinamentos específicos para riscos de gênero. De novo, né, para você tentar reduzir essa situação de vulnerabilidade dentro do ambiente corporativo, fazer com que elas se sintam mais confortáveis para reportar, e também não adianta nada você ir lá reportar um caso de assédio sexual que seja, se as pessoas, né, o comitê que vai investigar e etc., é formado unicamente ou majoritariamente por homens. Então, naturalmente, e é uma questão simples, né? Existem diferenças muitas, o bias é muito evidente. Então, são coisas que precisam, sim, tomar cuidado. Então, a Vodafone foi um desses exemplos que eu vi. A Natura também tem políticas específicas, inclusive, de prevenção a situações de sextortion, proteção a denunciantes com foco em segurança e confidencialidade nesses casos, além de o próprio Bacen e a CGU, que tem agora, nos últimos anos, adotado algumas iniciativas que incorporam a perspectiva de gênero na fiscalização, na auditoria, né? Então, eu acho que essas mudanças, ainda que pontuais e muito pequenas em relação a como a gente gostaria que elas acontecessem, não deixa de ser uma certa evolução em que a perspectiva de gênero está paulatinamente sendo abordada aí no ambiente corporativo também. E por último, respondendo a sua pergunta em relação aos incentivos, né? Eu acho que tem alguns incentivos aqui. O primeiro deles é a redução de um risco legal ou até regulatório. Se a gente pegar por essas iniciativas recentes do Banco Central e da própria CGU, né? Quando você tem autoridades, obviamente, voltando os olhos para essas situações, você tem um maior risco de sanções ou de responder a procedimentos e etc. Então, não deixa de ser um incentivo. Segundo, é a mitigação em relação ao risco reputacional, porque, de novo, se casos de corrupção já são por si só, já tem como resultado uma exposição muito grande na mídia, a gente está vendo aí o caso de ontem, enfim, tá toda essa discussão, embora não tenha uma relação direta com questões de gênero até onde eu tenha visto, quando a gente adiciona o componente de gênero nesses escândalos, sem sombra de dúvidas que, sob o ponto de vista reputacional, isso acaba agravando, linkando também com os princípios de ESG, que tanto se tem falado nos últimos anos, as preocupações, alguns investidores que, de novo, citando alguns exemplos práticos aqui, o IFC,
por exemplo, que é um dos investidores que tem, enfim, dentro dos seus KPIs e das suas análises, também a análise de perspectiva de gênero, quando olha para essas corporações, o programa de integridade e diversidade dessas corporações. Né? Então, acho que, enfim, existem incentivos, são mínimos ainda, a gente precisa trabalhar neles, né? A gente precisa adicionar o elemento gênero nas pesquisas, como a Lígia bem falou, porque se a gente não levar isso em conta, fica muito difícil a gente ter um diagnóstico adequado e uma solução adequada para essa situação, mas existem sim alguns incentivos que estão sendo adotados paulatinamente no ambiente corporativo. Obrigada, Juliana. E eu queria manter um pouquinho no tema da governança e ouvir um pouquinho da Lígia. O que pode ser feito, né, para que mais mulheres participem das decisões sobre integridade e combate à corrupção, assim como na formulação de políticas de prevenção e combate à corrupção? Só para te dar um exemplo, aqui recentemente a gente teve um movimento muito grande na B3, né, para alteração lá das regras de mulheres integrando conselhos de diretorias, e no último minuto, essa consulta pública ela foi praticamente rejeitada nesses pontos, né? E a gente se pergunta assim, o que dá para fazer, Lídia? Se você puder ajudar a gente a pensar um pouco e até trazer para o debate e para o futuro mesmo, para o nosso trabalho, né, para o nosso dia a dia. O que a gente pode pensar em relação ao tema? Muito obrigada, Maria Cecília, pela pergunta, né? Eu acho que ampliar a participação feminina nas decisões sobre integridade, sobre combate à corrupção, na verdade, a gente está falando sobre melhorar a qualidade das políticas públicas e das empresas, e também das políticas corporativas. Não vejo isso como sendo apenas uma pauta de inclusão. Muita gente diz, apenas estamos falando de uma pauta de inclusão que está na moda hoje. Não, mas sim de eficácia. Então, eu repito o que eu já disse na resposta da minha primeira pergunta. Nós estamos falando de eficiência, nós estamos falando de um padrão mais justo, né? Porque, na verdade, quanto mais diverso for o grupo que toma decisões, mais completas e mais inovadoras serão as soluções apontadas por este grupo. E isso você tem uma série de estudos acadêmicos que confirmam o que eu acabei de dizer. Mas, indo para os desafios que temos, né? Acho que o primeiro desafio é tentar romper as barreiras de entrada, como eu mencionei também na resposta à questão anterior. Hoje, cargos estratégicos em compliance, em auditoria, em órgãos de controle, ainda são majoritariamente masculinos. Medidas como processos seletivos transparentes, como, por exemplo, critérios claros e divulgados a todos, adoção de metas de diversidade, ou até mesmo de cotas temporárias para posições de liderança, acabam podendo, se vê isso, acelerar uma mudança neste padrão. E aí eu volto ao que foi mencionado pelo próprio Paulo, quer dizer, na OCDE, os países que implementaram metas formais para a composição dos conselhos acabaram tendo um aumento significativo da presença feminina. Temos uma lei recente a este título, então, quem sabe, num curto período de tempo, como nós vimos com os países da OCDE, acho que eu deixo isso para o Paulo esclarecer melhor, mas eu acho que numa década a gente viu uma mudança muito grande, graças, né, a essa postura que foi tomada pelos países. Quem sabe isso também aconteça aqui no Brasil. Mas eu acho que não basta apenas abrir as portas. Isso não é suficiente. É necessário que seja garantido às mulheres uma melhor preparação e um melhor apoio para poder ocupar esses espaços. E isso envolve, sim, programas de capacitação específico para funções de alto impacto e integridade. E é necessário que líderes se comprometam de fato e ativamente a apoiar a ascensão de mulheres com talento.
Mesmo quando as mulheres chegam em posições estratégicas, muitas ainda enfrentam culturas organizacionais altamente hostis ou totalmente excludentes. E isso é a realidade que se vive hoje. Então, é importante criar redes de apoio a essas mulheres, para que seja possível a adoção de políticas firmes contra assédio, políticas firmes contra um viés de gênero, e garantir condições de trabalho que sejam compatíveis com as responsabilidades de cada um e também para a própria permanência das mulheres nesses cargos. Muitas vezes o ambiente de trabalho é tão hostil que as mulheres sequer, apesar de terem alcançado esses cargos com maior dificuldade do que um homem, elas sequer conseguem continuar ou manter este cargo. Então, a presença feminina nas decisões sobre integridade acaba, na verdade, gerando um efeito multiplicador. Por quê? Porque é um efeito multiplicador, porque é uma referência para outras mulheres que gostariam de seguir o mesmo caminho. E aí você acaba ampliando a diversidade de perspectiva e também você aumenta a legitimidade de medidas anticorrupção perante toda a sociedade. Há vários estudos que mostram que conselhos e comitês que são mais diversos têm debates que são muito mais críticos e são muito menos propensos a pensamentos em grupo. Se nós temos um conselho que todos são male, pale and stale, para usar a expressão em inglês, que é bastante famosa, eu não tenho, né, um pensamento muito diferente, eu não consigo pensar diferente, porque todo mundo frequenta o mesmo clube, todo mundo frequenta a mesma escola, todo mundo frequentou exatamente as mesmas coisas, o background é exatamente o mesmo. Então, obviamente, eu vou ter um pensamento de grupo, o que, na verdade, piora a detecção de riscos. Então, quanto mais diversidade, melhora a detecção de riscos, já que eu evito esse pensamento de grupo. Então, ampliar a participação de mulheres não é só corrigir uma desigualdade histórica, muito pelo contrário. É também fortalecer o combate à corrupção e melhores práticas de compliance. Mas diversidade nos espaços de decisão significa também políticas públicas muito mais completas, políticas organizacionais muito mais complexas e uma melhor percepção de risco, assim como uma maior legitimidade institucional. Acho que era isso que eu gostaria de trazer para comentários e para discussão, os pontos que eu entendo que sejam relevantes em relação à ampliação da participação feminina nas decisões de compliance e anticorrupção. Não, muito legal, professora, faz muito sentido. Agora eu queria voltar um pouquinho, né, para a parte da concorrencial, e voltando um pouco para o Paulo, que explicou bem o toolkit, né, e o estudo da OCDE, que traz essas orientações e ferramentas para que as autoridades apliquem esse olhar de gênero, né, nas decisões e nas suas políticas, enfim. Então, nesse contexto, Paulo, quais as dificuldades ainda que a autoridade enfrenta, né, para conseguir aplicar esse olhar de gênero, se é que eles já têm aplicado nas análises dos casos e das investigações que estão em curso? Obrigado, Camila. A professora Lígia falou aqui da importância de dados, né? E a OCDE, onde eu trabalho, é uma organização que acredita muito na pesquisa empírica, né? A gente diz aqui que é uma organização baseada em evidência, evidence-based approach. Quer dizer, a abordagem, ela se sustenta muito em evidência. E eu acho que esse é um ponto que é, ao mesmo tempo, um desafio para as autoridades da concorrência, mas também uma oportunidade, que é de tentar melhorar os dados, né? Quem trabalha um pouco, mexe um pouco com gestão, já deve ter ouvido falar naquele processo de transformação do dado, informação e conhecimento. Dado, uma série de dados, um dado isolado é pouco, uma série de dados juntos se torna uma informação organizada pode eventualmente se transformar em conhecimento. Isso é um processo de transformação. Só que ele começa lá embaixo, e para conseguir os dados de qualidade é preciso formular, inclusive, as perguntas de maneira de qualidade.
Isso há 10 anos atrás eu diria que era quase inexistente, ou seja, um olhar de gênero na formulação das perguntas lá atrás, na pergunta de uma pesquisa, numa pergunta de um formulário, de questões que são enviadas às empresas, ou seja, que municiam a análise concorrencial, né? Eu acho que hoje isso já está se transformando do ponto de vista positivo. Em 2018, quando teve a discussão lá na OCDE, ou aqui na OCDE, sobre gênero e concorrência, eu me lembro que muitos colegas do, ao redor do mundo se perguntavam se havia mesmo um papel para as autoridades da concorrência nesse tema de concorrência e gênero. E eu achava muito interessante, porque essa pergunta que foi colocada em 2018, hoje em dia já está num outro nível, é o como, né? Não é o why, é o how. E eu acho que aí a caixa de ferramentas de 2023, de 2 anos atrás, trouxe muita praticidade, trouxe um elemento de concretude muito grande para essa agenda. Então, eu acho que dados é um elemento chave para melhorar a análise concorrencial e, a partir da melhora da análise concorrencial, poder aprimorar políticas públicas. A Juliana trouxe aqui a questão do compliance, da auditoria. Eu acho que isso aí é um aspecto muito interessante. O artigo que eu comentei dos dois pesquisadores franceses, ele se chama Boys Club Cartel. Então, ele traz, digamos, a tese, um pouco na linha do que foi sugerido pela Priscila, mas traz de forma empírica que, olha, essa cultura do boys club, essa cultura predominantemente masculina em determinadas redes, favorece a cartelização, favorece o ilícito, favorece o conluio, porque nesses ambientes, supostamente, se permite uma troca de informações sensíveis e, por que não, combinar preços de mercado. Essa é a tese. A pesquisa francesa tentou trazer elementos empíricos para subsidiar essa tese, e eu acho que a partir, digamos, de uma tese, seja essa ou sejam outras, é possível aprimorar políticas públicas, porque se um consegue dar sustentação a esta tese ou uma tese relacionada ou vizinha a essa, então vamos então identificar nos boards, nos conselhos de administração, nas diretorias, um olhar de gênero e, com isso, talvez dar uma atenção especial em matéria de compliance, em matéria de auditoria, seja da parte do investigador, seja da parte do advogado ou do profissional que está dando suporte ao risk assessment, né, ao nível de risco de uma certa ilicitude, seja ela na seara concorrencial, seja ela em outra área do direito, mas é um exemplo concreto de como os dados, uma pesquisa empírica, eventualmente pode aprimorar políticas públicas, seja de combate à corrupção, seja de combate a ilícitos concorrenciais. Mas eu fico muito feliz, pessoalmente, de ver a evolução, né? Acho que a Juliana trouxe aqui também, vamos tentar ver as coisas positivas ou boas, né? Que, da maneira que eu vejo, estamos numa posição muito melhor hoje do que estávamos há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eu fui relator de um caso no CAD, na qualidade de conselheiro relator, em 2017, há 8 anos atrás, em que essa questão de gênero foi incorporada na análise. Mas eu fiquei com esse sentimento, olhando hoje, de forma um pouco mais, com um tema um pouco mais amadurecido, inclusive na minha cabeça, de que foi incorporado naquela ocasião, 8 anos atrás, de forma automática, porque o caso realmente requeria a análise comportamental ali, de fazendo uma diferenciação de gênero, né? De como que o comportamento do consumidor homem e o comportamento do consumidor mulher poderia reagir a um eventual aumento de preço, por exemplo, na definição do mercado relevante ou na análise concorrencial. Mas acho que hoje, se aquele caso, um outro caso, vier a ser submetido à análise do CAD, eu acho que esse olhar vai ser feito de forma um pouco mais, um olhar mais organizado e mais estratégico, o que é muito positivo. Eu acho que para a evolução do tema e acredito que também para o próprio resultado da análise concorrencial. Fico por aqui, Camila, para não tomar muito tempo, mas a gente pode voltar também nesse ou em qualquer dos pontos. Obrigada, Paulo. Aí a gente está caminhando aqui para o final. Eu vi que já tem uma pergunta, então quem tiver mais algumas perguntas podem caminhar no chat. Eu acho que a gente ainda tem tempo para responder.
E eu queria ouvir um pouco da Priscila, né? Como é que o setor privado, né, pode contribuir para promover a inclusão de políticas de gênero na análise concorrencial? Ou quais os incentivos para a adoção de políticas de gênero pelo setor privado? Enfim, essa pergunta é difícil, mas acho que vou começar pelo final, né? Quais os incentivos para o setor privado olhar para isso? Eu acho que a professora Lígia já respondeu essa pergunta, mas eu concordando com ela, de novo, né? Eu acho que a sociedade é diversa, né? Então, olhando aqui para o Brasil, né? A gente tem por exemplo, 50% de mulheres na população e, portanto, provavelmente um número próximo desse, né, no mercado de consumo. A gente tem também por aí em torno desse número de população, né, que se considera preto ou pardo, né, na última pesquisa que a gente tem do IBGE. Então, eu entendo que as empresas, né, falando aqui uma análise do direito concorrencial, mas as empresas que querem atender, que querem estar no mercado, oferecendo produtos e serviços para essa população, têm que levar em conta as características dessa população, né? Então, eu acho que um viés muito direcionado, né, muito míope, que só enxergue, por exemplo, pessoas brancas e que só enxergue, por exemplo, homens brancos, levaria muito provavelmente ao fracasso de uma empresa que não estivesse levando em conta, então, as peculiaridades. Eu acho que cada vez mais as empresas estão, né, as empresas, as pessoas, estão levando em conta quem são as pessoas, né, quem está no mercado. Então, acho que, para mim, esse é o maior incentivo, né? É o capitalismo. Então, se a gente vive numa sociedade capitalista e as pessoas desenvolvem empreendimentos por dinheiro, elas deveriam observar essas peculiaridades. E aí, eu acho que passando para análise concorrencial, também concordo muito com o Paulo, para mim, uma análise antitruste bem feita, seja de uma conduta, seja de uma concentração, né? Ela tem que levar em conta a realidade. Então, como é que essas empresas, como é que essas pessoas operam no mercado? Como que é a realidade dessa operação? A melhor análise, a meu ver, claro que a gente tende a reduzir, e em muitos casos é difícil você refletir a realidade com todos os seus fatores, elementos que influenciam, então a gente acaba confiando em modelos, né? Mas os modelos têm que colher da realidade, e nesse ponto eu concordo muito com o Paulo que a gente precisa ter dados, né? As autoridades, quanto mais dados as autoridades têm, melhor elas vão conduzir as suas análises. Mas eu entendo que uma análise bem conduzida, ela tem que levar em conta os dados, como que os mercados operam, como que é a realidade, e com base nisso obviamente, esses vieses e essas transferências, né? Eu achei muito impactante a fala da professora Lígia com relação à questão da corrupção, da transferência, da riqueza. Então, e isso no antitruste é a essência do antitruste. Quem está transferindo para quem, né? Então, por exemplo, uma operação que transfira recurso de mais ricos para mais pobres, ou né, ou que seja detrimental por exemplo, à população feminina. A gente sabe, em muitos mercados, a gente percebe isso, né? Produtos direcionados especificamente para mulheres, eles têm preços mais elevados. Então, tem até um podcast da UIA que discute a questão da tributação e, né, do imposto feminino, né, nesses aspectos. Então, se isso acontece, eu entendo que isso tem que ser levado também. O papel da iniciativa privada é levar essas informações para as autoridades, seja na hora de notificar uma operação, seja na hora de impugnar uma operação, né? Claro que muitas vezes é do interesse das partes esconder determinados aspectos, né, ou não chamar atenção para determinados aspectos que podem ser ruins para um determinado caso, para uma investigação de conduta.
Mas aí você tem, por exemplo, na dinâmica do CAD, você tem participação de terceiros, você tem a participação da sociedade civil, é, na verdade, da sociedade civil organizada, que tem cada vez mais participado dos casos no CAD, né? Então, eu entendo que as organizações, inclusive as organizações sem fins lucrativos, têm esse papel e muitas vezes não têm os interesses tão, vamos dizer, direcionados quanto das empresas para levar determinadas informações à autoridade, né? A autoridade está numa posição também que ela depende das informações que são a ela transmitidas pelas partes. Então, acho que espero ter respondido essa pergunta a contento. O Pri, aproveitando aqui, né, uma última pergunta, a sua experiência na área, né, como advogada, pensando um pouco se você pode compartilhar alguns exemplos, se você lembra de exemplos, né, da atuação feminina em investigações de cartel. Você pode compartilhar um pouco com a gente aqui. Claro, a gente discutiu um pouco, né, do que a gente ia falar aqui no painel, e eu tenho alguns exemplos de casos em que eu trabalhei. Talvez até começar com um caso que não foi julgado, mas que reflete um pouco dessa questão da estrutura da sociedade das empresas, né? Que é o caso de RH. É muito interessante, esse caso me chamou a atenção, porque o primeiro caso de RH, aberto pela Superintendência Geral do CAD, ainda não foi julgado, mas é um caso que envolve 107 pessoas físicas, né? Se eu fiz bem aqui a conta, e também agradeço a Renata que me ajudou nessa pesquisa. 70% das pessoas físicas investigadas, a gente não sabe, ainda não, o caso não passou pelo tribunal, exceto em alguns poucos acordos que foram homologados, mas 70% dessas pessoas físicas são mulheres. Então, é uma investigação que ela foge dos padrões, e isso me chamou a atenção e achei interessante trazer aqui. Porque o RH é uma área considerada feminina. Então, se a gente estivesse falando, como via de regra a gente fala, né, investigações de cartel, que geralmente envolve a área comercial das empresas, a área financeira, e tem casos, inclusive, envolvendo sócios, né, proprietários e administradores, CEOs, CFOs, né, a área financeira, né? Então, são casos em que você tem praticamente, tem os casos, por exemplo, de câmbio, que também não foram julgados pelo CAD, 100% das pessoas físicas são homens. Posso estar enganada aqui, né? Mas são casos em que eu represento, coincidentemente, represento pessoas físicas, homens, mas são casos 100% masculinos, enquanto que os casos de RH, 70% das representadas, né, dos representados são mulheres. Então, acho que isso é um ponto interessante, que eu acho que para reflexão sobre tudo isso que foi falado, sobre os lugares ocupados por mulheres, né? E o RH geralmente é considerado com um certo viés negativo, né, nas empresas. Acho que ele vem ganhando importância também, mas a área de RH geralmente ela é considerada de menor importância. Então, muitas empresas que passaram a ter mulheres na diretoria iniciaram pela diretoria de RH. Né, isso também olhando aqui a minha experiência. E com relação à posição das empresas, eu acho que alguns desses casos trazem informações muito interessantes, né? Eu tirei de um caso que não foi julgado também, que eu estou trabalhando, então também estou evitando aqui citar nomes e inclusive mercados, para não expor muito as pessoas. Mas tem um caso que não foi julgado, envolve conduta colusiva, e que tem um grupo de pessoas que se reúne. Desse grupo, que são 9, 10 pessoas, tem uma mulher que vem a ser presidente de uma empresa, né? Esse caso está em instrução. É interessante porque se a gente olhar os e-mails, a troca de mensagens entre as pessoas, a gente percebe que os homens, quando se falam entre si, né, nos chats, nas mensagens, eles se referem a essa mulher sempre numa perspectiva sexista,
Ela estava bonita, ela estava bem vestida, e ela é presidente da empresa, né, de uma grande empresa. Então é muito interessante a gente observar nas dinâmicas, essas dinâmicas a gente percebe nos documentos do processo, né? É, Se referindo a uma colega, enquanto que as conversas entre os homens elas não têm essa mesma conotação. Então, acho que talvez a gente possa falar um pouco mais, mas acho que eu percebi aqui, né, pensando casos que têm esse viés. Talvez um último ponto aqui, de novo, qualitativo, porque eu acho que esses dados, e principalmente essa pesquisa que o Paulo comentou, pode dar origem a vários tipos de pesquisas qualitativas, inclusive. Tem dos casos julgados em 2025. Foram duas mulheres condenadas, né, por cartel em casos julgados em 2025. Enfim, um recorte bem pequeno. E uma delas era presidente de uma associação, de um sindicato, e a outra era um caso de posto de gasolina, e ela, também já foi mencionado aqui, era uma pessoa que reportava a homens que também foram condenados. Então a gente percebe também essa estrutura abusiva, né? No caso, acho que foi a professora Lígia que comentou da Lava Jato, não foi da Lava Jato, foi de um caso, esse caso mais recente que está sendo investigado, né? Que a mulher era claramente uma laranja, né? Para usar um português aqui corriqueiro. É, Era uma laranja, ela não era de fato a proprietária, não era de fato uma pessoa que tinha ali uma participação ativa, ela foi usada justamente para esconder uma conduta ilícita, né? Era, E era esse caso, era a mãe do a mãe auditor. de alguém, né? Mãe de A alguém. Mãe do mãe auditor do... que praticou, e aí ele criou uma consultoria tributária. E a gente Ela era percebe a isso. sócia, a única sócia. A gente percebe isso no CAD também, nas investigações, a esposa de alguém, né? Ou às vezes não tem um vínculo familiar, um vínculo de relacionamento direto, mas são pessoas geralmente que acabam sendo colocadas em casos ou em posições justamente para proteger homens, né? E nesse caso dessa condenação do caso de posto de gasolina, eram os administradores, os donos, proprietários, administradores do posto, também foram condenados, mas essa mulher era a gerente, né, do posto. Então, mas a gente percebe em alguns casos essa situação, né, de pessoas que estão sendo usadas, né, até usadas como fachada, como nesse caso, ou usadas justamente para encobrir ou para evitar que os chefes façam, se exponham, né? Então, isso a gente percebe em casos aí, claro, é difícil fazer essa análise, porque você precisa conhecer o caso, né? Precisa conhecer, ler os documentos para entender. Mas tem alguns exemplos que acho que realmente eu acho que esse estudo pode dar margem um aprofundamento maior. A gente tem um pouquinho aqui de tempo, e eu sei que eu estou no papel de moderadora, mas você trouxe, aliás, todos trouxeram, mas queria só fazer alguns breves comentários, especialmente dois temas, um trazido aí pela Lígia e um pela Priscila agora, e realmente as mulheres, quando estavam e eu participei de dezenas de casos de cartel e também nos casos da Lava Jato, ou elas estavam numa posição de secretárias, né, ou aquelas apoiadoras que estavam ali protegendo o chefe, ou guardando os documentos do chefe, ou etc., ou eram posições de subordinação em que, em algum momento, alguma pessoa assumiu a responsabilidade pelo ato dela, porque a pessoa já estava plenamente condenada, então, enfim, e que veio a ser condenada depois pelo tribunal, e puxou para si a responsabilidade. Então, de fato, o estudo que o Paulo comentou com a gente, e ele vai trazer dados interessantes sobre essas questões de subordinação, e o que a Priscila falou é realmente, eu acho que
a realidade que a gente vê nos casos de cartel e também nos casos de corrupção, porque o que a gente também, pelo menos da experiência que eu tenho em enxergar esses casos de corrupção, a mulher também está num grau de subordinação e termina sendo envolvida naquela teia ali. É muito difícil. O caso que eu estou lembrando, que eu lembrei agora, enquanto vocês falavam, que não é bem corrupção, mas que você tem um caso de fraude e que está sendo investigado, quer dizer, a gente não pode nem também falar, porque tem que aguardar, são esses casos recentes de fraudes contábeis, né, envolvendo aí grandes empresas do varejo, que você tinha mulheres envolvidas, mas a gente ainda tem que aguardar o desfecho aí, mas são exceções das exceções. E o segundo ponto, e aí eu vou fechar, porque eu sei que eu não sou palestrante, mas a Lígia trouxe um Desculpa ponto te muito interromper, importante. mas só tem 2 perguntas no Q&A aqui, tá? Então, não, eu sei, eu falei, eu Tá só vou bom. Ah, não, você comentar falou duas. fechar, não, só tá bom. Não, sim, vou responder, eu já li as duas aqui, uma do Tá Bruno bom, tá bom. e a outra da Rafaela. Mas, Lígia, a questão da capacitação, que você falou justamente para exercer os graus de liderança na questão da governança. Então, isso é muito importante. A gente vê, da mesma forma, as empresas não trazendo essa capacitação forte para as mulheres, e, portanto, elas não vão evoluindo ali e chega em determinado ponto da carreira, elas fazem opções de sair, enfim. Então, a questão da capacitação é bem importante, eu acho que é um tema que a gente tem que destacar. Eu sei que agora está tendo muito curso, muito debate a respeito disso, mas tem que ser capacitação de alto nível de qualidade, que, se for o caso, também não se sustenta nessa política de diversidade e inclusão. E aí eu não falo só de mulheres, só para pegar já a pergunta aqui do Bruno, que eu vi, ele fala do estudo do Paulo, e a questão da interseccionalidade de mulheres negras e mulheres LGBTQIA+, e como ela se dá. Eu, eu não. E aí eu vou falar como mulher negra, o Bruno, e aí vocês trazem os dados concretos, empíricos. É muito difícil você ter mulher em grau de liderança, né, para exercer uma conduta dessa, um ilícito concorrencial ou um ilícito de corrupção. Mas não sei se o estudo que o Paulo está trabalhando traz essa informação. Oi, Maria Cecília. A gente não foi tão longe, mas eu acho ótima a pergunta do Bruno. Obrigado, Bruno, pela sua pergunta. E eu acho que, sem dúvida, se não for possível fazer nessa rodada, vai ficar como potencial desdobramentos das pesquisas, né? Porque eu acho que se inclui no guarda-chuva da inclusão e da diversidade no sentido mais amplo. Exatamente. Bom, vamos guardar então, Bruno, para o próximo A debate, porque eu acho Juliana que. queria Maria falar, né, Cecília, Ju? Ah, Você levantou a é que eu mão. estou com É, a tela de pergunta aqui aberta, eu não Ah, vi. tá. eu achei muito interessante essa pergunta, porque eu acho que a gente pode analisar ela de 2 perspectivas, né? Acho que uma delas é em relação ao envolvimento dessas mulheres, enfim, negras ou da população LGBTQIA+, etc., em ilícitos, e outras sob a perspectiva de impacto, tentando aqui fazer até uma ponte com a diferenciação que a Lígia fez no começo da nossa discussão. Acho que assim, em termos de envolvimento, eu não tenho conhecimento. Nenhum dos estudos, por exemplo, que eu pesquisei para essa discussão aqui, que eu vi, fez um recorte de raça, orientação e sexual para demonstrar o envolvimento. E aí, acho que faz sentido até, porque se os dados existentes em relação ao envolvimento feminino ou aspecto de gênero, por si só, sem recortes adicionais, já são muito difíceis de existir, que se dirá, então, adicionando esses recortes. Mas também não seria leviano concluir, ainda que sem esses dados, né? Eu acho que é razoavelmente seguro que, se o envolvimento das mulheres, principalmente em ilícitos corporativos, está relacionado à ocupação dos espaços de poder, acho que a gente
consegue concluir que é baixo, né? Agora, do ponto de vista de impacto, eu acho que aqui também é muito, muito interessante. Eu não tinha pensado a respeito disso, mas, sem sombra de dúvidas, já existem mais estudos que pelo menos a gente pode tentar traçar um paralelo com os estudos relacionados à vulnerabilidade dessa população, né? Então, de novo, ainda que a gente não tenha estudos específicos voltados para o recorte racial, de orientação sexual e quaisquer outros recortes de diversidade dentro do gênero, né, para análise tanto do envolvimento quanto dos impactos sobre essa população, a gente também sabe que, historicamente, essa população, essa minoria é mais vulnerável, né? Então, também, acho que a gente consegue minimamente aqui concluir de uma forma segura, ainda que seria muito importante ter essas pesquisas com esses recortes, de que certamente, por serem mais vulneráveis, sofrem também naturalmente maiores impactos. Então, principalmente no âmbito de sextortion, que a gente mencionou aqui, é muito comum acontecer em alguns setores de serviços críticos, saúde, como a professora Lígia mencionou, né? Ou educação, é a mãe que vai lá matricular o filho na escola e, enfim, alguém exige favores sexuais em troca para conseguir a matrícula do filho, né? Então, são situações que a gente sabe que acontecem na prática, que são subnotificadas e que, sem sombra de dúvidas, afetam com muito mais impacto essa população mais vulnerável de mulheres negras com orientações sexuais não necessariamente hétero, como costuma ser o padrão, né? Enfim, com muitas aspas aqui. Então, eu achei interessante a pergunta por isso, assim, porque a gente consegue, apesar de não ter dados, e a gente efetivamente precisa aprofundar a análise desses dados, a gente consegue analisar mais ou menos, trazendo essas duas perspectivas. A Lígia trouxe aqui um dado aí da Transparência. A Transparência Internacional é um artigo. É um artigo da Transparência Internacional. Eu fiz um evento com a Transparência Internacional que foi para discutir aquele artigo que eu mencionei rapidamente, que eu publiquei este ano sobre corrupção e gênero. E exatamente uma pergunta muito similar surgiu e no debate a Transparência Internacional disse: nós já temos um texto muito curto que nós publicamos sobre este tema e estamos desenvolvendo sim um material específico sobre o tema que pode vir ajudar empresas, governos e organizações. O debate que eu mencionei, que foi feito pela Transparência, aconteceu uns 3 meses atrás, então eu imagino, não sei se eles já concluíram ou não. E aí eu estou trazendo aqui para vocês esse link, que é esse texto muito rápido, que é sobre LGBT, QIAP+, eu acho que eu esqueci alguma letra, e que eu devo à minha idade, peço já desculpas, e que menciona exatamente isso, que é um texto da Transparência. Se você quiser compartilhar com Tá, já está aqui no chat o link, mas eu vou salvar ele aqui, que eu posso compartilhar depois no nosso grupo. E aí eu queria passar para a pergunta da Rafaela Carvalho, do Pacto Global, que ela pergunta o seguinte: além das políticas de diversidade e inclusão desenvolvidas pelos RHs das empresas, como as organizações podem mitigar esses efeitos diferenciados? E também em casos específicos, né? A gente discutiu isso um pouquinho do sextortion, da corrupção em mulheres, seja internamente ou em sua cadeia de valor. Aí a Juliana ou a Lígia, por favor. Acho que eu tô falante aqui, mas acho que eu posso também pensar alto aqui em alguns desses pontos. Acho que o primeiro deles, olhando do ponto de vista corporativo, tem que garantir um canal de reporte seguro e confidencial, né? Se você não tiver isso, pensando na perspectiva de gênero, o impacto vai ser muito maior. O segundo, eu diria que é dar o nome certo às coisas, né? Então, assim, o que é assédio, o que é sextortion ou corrupção, é corrupção.
e acho que tem que ser tratados também diferentemente, seja via políticas, mas também via treinamentos, preparo, e treinamentos, assim, não só dentro do ambiente corporativo, né? Deveria ter treinamento dentro dos agentes públicos também, porque muitas vezes, nas poucas situações em que as mulheres decidem reportar, a pessoa que recebe aquela informação tem um viés inconsciente inadequado ou não sabe lidar com aquela informação, ainda que tenha muita boa vontade. Então, enfim, falando aqui, também acho que o treinamento é essencial. E a auditoria também, né, enfim, que o Paulo também já mencionou, que eu falei anteriormente, olhando com as lentes de gênero, assim, adicionar o elemento gênero nas análises para levantamento de dados e para análise desses dados. Acho que é isso. Eu concordo, Maria Cecília, com tudo que foi dito com a Juliana, faço da Juliana as minhas palavras. Eu só acrescentaria, Juliana, mapear riscos com o olhar de gênero, que eu acho que é um ponto bastante importante, porque, caso contrário, a gente não consegue desenvolver tudo isso e não consegue treinar adequadamente, a gente não consegue ter políticas muito claras, e também acrescentaria, não sei porque eu estou trabalhando bastante no Fórum Econômico Mundial com os terceirizados, ou seja, com a cadeia de valor como um todo, a gente estender isso, as grandes empresas estenderem isso dentro da sua grande cadeia de valor, que eu acho que com isso você acaba melhorando e muito e obrigando, então, os fornecedores a adotarem as mesmas medidas que as grandes empresas já teriam adotado. Porque de nada adianta a empresa fazer um mapeamento de risco, ver os seus riscos e esquecer da sua cadeia de valor. Obrigada, Lígia. Vocês têm umas perguntas? Alguém quer fazer comentários finais? Camila? Posso fazer um ponto? Desculpa. Vai lá, Renê. Vai lá, Rebi. Não, Pri, pode fazer, por favor. Não, eu ia só acrescentar, acho que na linha acho que não só em relação à anticorrupção, mas do que a Juliana e a professora Lígia falaram, da importância do letramento. Aí eu queria fazer um jabá que a gente está fazendo, e com o apoio do IBRAC, a gente está trabalhando, sim, pode fazer. fazendo um letramento justamente sobre questões de gênero, né? Que é uma iniciativa da UIA, em parceria com o CAD e apoiado pelo IBRAC. E uma coisa que a gente percebeu, e a gente tem percebido nos eventos da UIA, é justamente a participação tímida dos colegas homens. Né? E eu acho que é fundamental, claro que as mulheres precisam estar lá e também se informar, inclusive até para detectar, né, problemas, às vezes, que são sutis, nem sempre são explícitos, né? Mas é fundamental que os homens também estejam, né? E geralmente a reação dos homens em temas dessa natureza puxa, isso não é para mim. Isso não é para mim, esse evento não é para mim, essa fala não é para mim, é um converscote feminino. E eu acho que isso é muito equivocado. Então, eu queria convidar os colegas a participarem desse tipo de treinamento, né? Para realmente tentar A gente vai fazer um aumentar o awareness, né? A gente vai fazer um reforço aí do convite do próximo encontro aqui em São Paulo, mas você sabe que eu estava olhando esse ponto aqui, a gente teve cerca de 30 pessoas aqui assistindo, mas o gênero, vamos dizer assim, né, masculino está presente. Não é a maioria, mas eu agradeço aí aos que se interessaram em entender o debate, porque eu acho que o que falta também é exatamente isso que você falou. O tema não é para mim, eu não preciso discutir a questão das percepções, né, do mundo, vamos dizer assim, masculino, em relação a todas as barreiras. E aí eu não falo só de mulheres, de gênero, e aí eu falo de todas as categorias, né, minorizárias mesmo, porque a gente tem outros temas aí envolvendo problemas aqui semelhantes, né? O Bruno trouxe aqui a questão do LGBTQIA+, mas sim a questão
dos negros. A Priscila colocou aqui um dado da pesquisa do INSPER de presença de mulheres negras em conselhos, é 0,1, pelo menos o levantamento que a B3 fez em empresas listadas. Ela não chega nem a 1%, Priscila, é um número muito, muito baixo. Existe um movimento grande para fazer essa capacitação aí, mas há uma resistência. Então, é importante mesmo o letramento. E com isso, Renê, por favor, eu gostaria que, se você pudesse Oi, fazer, Cissa. se não tiver mais perguntas, você, enfim, comentar e fazer o encerramento aqui do nosso evento. Não, perfeito. Eu acho que eu ia comentar sobre esse trabalho que a professora Lígia trouxe. Como você já comentou, ele é bastante interessante, porque, na realidade, pessoas que precisam refletir sobre diversidade, em geral, prestam atenção nas questões de diversidade de outras pessoas, né? Então, mulheres, em geral, serão provavelmente mais atentas à questão de pessoas negras. Mas, obviamente, que isso tudo faz parte de um processo progressivo de letramento, né, Pri? Então, eu acho que painéis como esse são importantes justamente para aproximar o tema, e uma das missões da Comissão de Diversidade que nós formamos e que veio no lastro de algumas iniciativas de gestões anteriores do IBRAC, eles é justamente para que as questões de diversidade não sejam tratadas apenas pelas pessoas que lidam com diversidade. Nós temos que lidar nos ambientes que trabalham com questões de mérito. Por isso, o grande acerto de tratar a questão da diversidade junto com a questão de corrupção, com a questão de cartéis e os recortes. Então, acho que foi um painel riquíssimo, muito importante, e aqui reforço a questão do letramento, que tem o apoio do IBRAC desde o início aí na parceria, e lá no dia 19 de setembro nós vamos até assinar também o nosso convênio IBRAC, o IA, muito felizes com isso, e com isso encerro Vai aqui, ser meu presente de felizes de ter aniversário, reunido. viu? Vai ser 19? Então já está 18, 18. 18. É 18. meu também, porque o meu é dia 20. Então, Então, pronto. Então, esse convênio Tudo bem. tem que sair, viu? Nessa diretoria ainda, que eu aqui estou, vai ser presente de Sairá. aniversário. Vai ter Exatamente. bolo e champanhe, então, Bolo e para champanhe. comemorar os Bolo e aniversários e champanhe. assinatura. Bom, vamos organizar, Pri, então. Mas é Muito isso. bem. Obrigado, Cissa. Obrigado, painelistas. E bom dia a todos e todas. Obrigado.